Então, dando continuidade ao nosso estudo, buscando a estabilidade básica, né? Então nós vimos lá o mapa de fluxo de valor na empresa, lá nós enxergamos várias oportunidades onde nós podemos trabalhar, onde nós podemos realizar kaizens de melhoria contínua. Fizemos a medição, o levantamento do OEE, né? Dentro do OEE nós verificamos quais são as principais perdas. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a principal perda que nós encontramos na análise buscando a estabilidade básica e vamos trazer para o nosso quadro, nosso método de análise e solução de problema. Então nós temos um quadro aqui onde nós temos o brainstorm, possíveis causas, onde nós temos diagrama de causa e efeito, também conhecido como Ishikawa, onde nós temos os 5 porquês, né, a busca pela causa raiz, o plano de ação, né, que nós temos o que, quem, quando e o status, tá? Então trabalhamos aqui com os 3 Ws, e o monitoramento que está voltado aos indicadores que mostram se há ou não uma evolução no projeto que nós estamos trabalhando. Então, conforme nós vimos, nós percebemos na análise inicial que nós fizemos, no levantamento dos dados, que o principal problema, 26 horas nós perdemos de disponibilidade operacional por quebra no carro superior. Então esse vai ser o problema que nós estaremos tratando nessa empresa. A quebra do carro superior é o nosso principal problema. Conversando com as pessoas, com os operadores, com o supervisor, com a área de laboratório, nós fomos entendendo, tentando entender quais são as principais ou possíveis causas que geram esse tipo de problema. Então o que nós chegamos a algumas conclusões. Então nós vamos anotar aqui alguns dos problemas que nós temos. Tá? Então, conversando com os operadores na área, nós chegamos a algumas conclusões, algumas situações que podem estar ocorrendo. Então algumas delas aqui: falta de manutenção preventiva, falha de operação no momento de executar a atividade, erro de projeto, o projeto que foi feito, será que ele é adequado ou não, material utilizado na construção do equipamento, excesso de peso, será que estamos respeitando o limite de peso que o carro pode suportar, desgaste das rodas, devido a ser um ambiente bastante crítico, bastante corrosivo, será que está tendo um desgaste das engrenagens, falta de padrão. Então são alguns dos pontos que nós podemos entender como causa para o problema que gera a quebra do carro superior. Então no primeiro momento nós vamos fazer um brainstorm. Nesse brainstorm você tem que levantar todas as possíveis causas para que você possa iniciar aí uma análise mais profunda, uma análise mais adequada para entender por que o problema acontece. Feito isso, né, um brainstorm inicial, nós vamos para o diagrama de causa e efeito. Nós chamamos de Ishikawa. Aqui nós vamos trabalhar com 4 M's: máquina, método, material e mão de obra. Que são os 4 M's dentro do link que correspondem à estabilidade básica. Então nós estamos buscando a estabilidade básica através das informações que nós vimos e através do MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Então nós vamos trabalhar aqui com máquina, método, material e mão de obra. Então temos máquina, método, material e mão de obra. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar as possíveis causas e trazer para o devido local, para a gente saber onde nós temos o maior impacto. Então, por exemplo, falta de manutenção preventiva. O que é uma falta de manutenção preventiva? Onde nós podemos colocar aqui? Em máquina, em método, em material e em mão de obra. Né? Algumas situações, às vezes, cabem até 2 momentos. Né? A gente pode dizer que isso aqui é uma falta de método, né? Ou tem uma relação com a máquina. Mas nós vamos classificar ele como método. Então não tem um método de manutenção preventiva. Então a possível causa 1 vem como método. A segunda causa, falha de operação. Né? A falha de operação pode estar aqui ou pode estar aqui. Ou é mão de obra ou é método. Nesse caso nós vamos classificar como mão de obra. Então o item 2 impacta diretamente na mão de obra. Item 3, erro de projeto, falha de projeto. Falha de projeto pode ser uma mão de obra como pode ser máquina. Vamos colocar aqui como máquina. Então no item 3, impacta diretamente na estabilidade de máquinas.
Material utilizado, né, o próprio nome já diz, material. Então nós temos aqui o item 4, material utilizado na construção. Excesso de peso. Excesso de peso pode caber aqui no método, por não ter um método adequado, definido, ou pode caber na mão de obra, por não estar respeitando o método. Como o método não existe, a gente pode deixar isso em aberto, analisando onde ele caberia melhor, o excesso de peso. Então, vamos colocar aqui como método. Então, o método inadequado ou inexistente, né? Desgaste das rodas. O desgaste da roda pode acontecer por um problema de máquina, pode acontecer por um problema de material. Como ele impacta diretamente na parada das máquinas, nós vamos colocar o desgaste aqui como problema de máquinas. Tá? Desgaste das engrenagens. Tem uma leitura muito similar, então para seguir a mesma lógica, a mesma regra, vamos colocar também como máquinas. E por fim, a falta de padrão. Falta de padrão é método, então o item 8 vem aqui no método. Então o que nós temos aqui? Nós temos 3 problemas diretos voltados à máquina, né? 3 voltados ao método, 1 voltado ao material, 1 voltado à mão de obra. Tudo isso está relacionado ao problema, que é quebra do carro superior. Então esse é o nosso grande problema, tá? Então o mesmo problema que nós temos aqui, ele vem para cá, né? O brainstorm que nós fizemos aqui de possíveis causas nós trazemos para cá. E dando sequência, nós vamos pegar e estudar cada uma dessas situações nos 5 porquês. Então nós vamos escolher as situações que mais impactam e vamos analisar aqui nos 5 porquês. Então vamos escolher aqui um desses problemas aqui que impactam diretamente. Vamos escolher aqui desgaste das rodas. Então nós vamos trabalhar aqui no item 6, desgastes das rodas, né? Então por que as rodas se desgastam? Então, feita uma análise no brainstorm, no Ishikawa, nós vamos escolher algumas situações onde nós estaremos trabalhando e traremos aqui nos 5 porquês. Nós pegamos um exemplo, o desgaste das rodas. Então, por que as rodas se desgastam? É uma pergunta, eu preciso tentar responder essa pergunta. Se eu já conheço a resposta, eu sei que aquilo é uma certeza, eu posso tomar uma ação. Mas os 5 porquês, geralmente, nós não temos a certeza. Então, nós vamos usar os 5 porquês como uma ferramenta para análise e busca da causa raiz. Então, vamos analisar por que as rodas se desgastam, né? Possibilidades, tá? O material utilizado é inadequado, foi montado errado, o tempo de vida útil está vencido, né? Então nós levantamos algumas questões aqui. Essas questões que nós levantamos, nós temos que verificar se é uma possibilidade ou não, né? Então o material utilizado é inadequado, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na área, olhar o equipamento e verificar se o material é adequado ou inadequado. E nós podemos ter a opção sim ou não, né, para responder a nossa pergunta. O material usado é inadequado? Não, não é inadequado. Então não é um problema. Foi montado errado? Eu vou lá e vou verificar. Olha, a montagem está de acordo, então também não é um problema. Tempo de vida útil vencido? Sim, o tempo de vida útil venceu. Então nós temos o quê? Uma possibilidade de estar caminhando, né, para uma decisão. Então o tempo de vida útil foi vencido. Ok, aí vem a segunda pergunta. Por que o tempo de vida útil está vencido? Então vamos responder essa pergunta. Bom, entendendo então a pergunta, temos um tempo de vida útil vencido. Agora precisamos saber por que o tempo de vida útil está vencido. Está vencido por quê? Nós precisamos responder essa questão. Havia tempo definido? Sim ou não? Uma outra pergunta que a gente pode fazer aqui. Foi realizado inspeções?
Então havia tempo definido? Sim, havia. Então tinha um tempo definido. Alguém definiu um tempo que era para ser feita uma verificação. Foi realizada a inspeção? Não, não foi realizada a inspeção. Próximo por quê? Por que não foi realizada a inspeção? Então nós temos mais duas possibilidades aqui. A inspeção não foi planejada? Sim, ela foi planejada. O manutentor não foi treinado? Não, ele não foi treinado. Por que ele não foi treinado? Tá? Então nós vamos perguntando até chegar à causa raiz. Por que ele não foi treinado? Havia preventiva? Não, não havia preventiva. Então o que nós podemos entender numa situação como essa? Que a causa raiz do problema é porque nós não cuidamos corretamente do nosso equipamento. Então nós começamos com um problema aqui em cima, que o carro quebra, ele para, ele causa parada. Dessa parada nós fomos analisando os porquês, até chegar numa situação que é bem provável que seja a situação que causa o problema, porque não há uma preventiva. Não é feita uma preventiva periódica para cuidar do equipamento. Feito isso, chegamos a uma conclusão, a uma causa raiz, o que nós faremos? Nós vamos tratar o problema. Então, para tratar o problema, vamos pegar a preventiva e vamos trazer para cá. O quê? Né? Se nós não temos preventivo, o que nós vamos ter que fazer? Mapear o equipamento. Então, o que nós temos aqui? Um plano de ações. O que nós temos que fazer para resolver esse problema que nós trouxemos para cá? Mapear o equipamento. Então, pegar o equipamento, entender as partes dele. Desse mapeamento, definir os pontos críticos, quais são os pontos que devem ser observados, qual a periodicidade. Definir os pontos de verificação dos críticos, quais que nós temos que verificar. E da verificação, quais nós podemos realizar ajustes. Né? Definir um cronograma de preventiva e colocar em prática a preventiva para que a gente possa resolver o problema. Sempre importante definir o responsável. Então você vai dar nome aos responsáveis, né? Paulo, André, Carlos, Antônio. Quem vai trabalhar nesse plano? Até quando? Então você vai definir uma data. Então nós definimos datas para que essas pessoas tenham um tempo para desenvolver o seu trabalho. Feito isso, nós vamos dando status, né, em cada parte de trabalho realizado, para que você possa fazer um controle e entender se tudo aquilo que foi planejado para resolver o problema foi executado. Feito isso, o que nós estaremos trabalhando? O monitoramento. Então nós vamos controlar para ver se o nosso problema se resolveu. Né? Como que nós podemos controlar? Nós temos um histórico atual de número de quebras, né? Naquele equipamento horas paradas. Né? Então nós vamos usar o número de horas paradas por esse problema. E vamos monitorar periodicamente durante um tempo. Vamos definir uma meta, né, bem arrojada aí, com uma redução interessante aí, onde a gente possa olhar a evolução e vamos medir periodicamente para enxergar qual é a evolução e qual resultado nós alcançamos através do trabalho. Se o resultado é positivo, né, se nós alcançarmos aqui um resultado que realmente entregue aquilo que nós estamos desejando e esperando, ok, significa que o nosso trabalho, significa que a nossa estrutura, a análise inicial, desde o momento que nós medimos o AE, até o momento que nós montamos o nosso método de análise e solução de problemas, definindo um problema, fazendo um brainstorm de possíveis causas, analisando no diagrama de causa e efeito as possíveis causas, dessas possíveis trazendo a principal causa para baixo, analisando nos 5 porquês até chegar a uma causa raiz, montando um plano para resolver a causa raiz
nós temos o quê? Um monitoramento. Isso fecha um ciclo. Fechando esse ciclo, basta aplicá-lo continuamente em todos os outros problemas. Então, todos esses problemas devem ser analisados até a sua causa raiz. E cada um desses problemas vão colaborar, né? Às vezes, a soma de vários pequenos problemas resolve um grande problema. Às vezes, você atua diretamente num único ponto e você já impacta diretamente o trabalho, né? Então, a gente precisa entender essa relação, fazer um trabalho bem estruturado e, principalmente, seguir os passos. Brainstorm, Ishikawa, 5 porquês, plano de ação e indicadores. O indicador vai dizer para você se você fez um bom trabalho ou não. Então, buscar a estabilidade básica nos equipamentos é isso. É entender as perdas, os problemas voltados à máquina, a método, a material e mão de obra, organizar isso no MASP, que é o método de análise e solução de problemas. Automaticamente nós estaremos resolvendo os problemas. Mas é importante um bom monitoramento, porque é o monitoramento que vai dizer se as etapas anteriores foram bem realizadas. Se houver alguma falha nas etapas anteriores e elas não foram bem realizadas, pode acontecer de não ter o resultado aqui. Se não tem o resultado aqui, nós temos que voltar e iniciar novamente todo o estudo. Então, fazer um método, usar um método de análise e solução de problemas, aplicar isso corretamente na empresa, é um caminho quase certo de sucesso. Então, nós temos um bom caminho aí para enxergar e encontrar resultados dentro da empresa. Isso vai ajudar muito na eficiência, no aumento de resultados, através de uma metodologia que funciona e que te ajuda a organizar as informações para resolver o problema na causa raiz. A ideia é resolver o problema na causa raiz, eliminando esse tipo de desperdício e de forma permanente, para que ele não aconteça novamente. Então é assim que nós podemos trabalhar através do OEE, através da estabilidade básica, buscando essa estabilidade básica de máquina, método, material e mão de obra, né? E aplicando o método de análise e solução de problemas para resolver os problemas de forma permanente.